Olá, amadinhos da Prof, tudo bem com vocês? Espero encontrá-los todos bem. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre recursos no processo do trabalho. Hoje a gente vai ver a parte geral e a aula que vem a gente vai ver os recursos em espécie, tá? Vocês vão se recordar que na aula passada, quando nós terminamos o nosso bate-papo, eu comentei que ali a gente estava encerrando um ciclo, que era a tramitação do processo em primeiro grau, e que a partir da próxima aula a gente iria ver a matéria recursal. O que acontece com esse processo quando ele entra em grau de recurso? Então, promessa feita, promessa cumprida, vamos cá nós começar a discutir os recursos no processo do trabalho. Não que haja, em relação à aula de hoje, que é parte geral dos recursos, algo muito diferente do processo civil. Mas como nós temos um direito processual próprio, com princípios próprios, alguns pontos são diferentes, merecem ajustes e vale a pena a gente prestar um pouquinho de atenção, tá bom? O Prof vai começar conversando com vocês sobre conceito, natureza jurídica e fundamentos dos recursos. O conceito é muito parecido com aqueles que vocês já estudaram ou até mesmo idêntico com aquele que vocês já estudaram. Recurso é um remédio processual impugnativo que tem como finalidade obter a reforma de um julgado por uma instância hierarquicamente superior e dentro da mesma relação jurídica processual. Vocês podiam perguntar, prof, por que é importante eu saber conceito de recurso? Porque no processo do trabalho não cabe recurso enquanto regra geral de decisão interlocutória. Vocês já estão carecas de saber isso daí. Mas não quer dizer que essa decisão interlocutória não possa ser impugnada por outros remédios processuais, como é o caso do mandado de segurança. A gente já discutiu bastante, já falou bastante isso aqui em sala de aula, tá? Aí vocês poderiam perguntar, mas, prof, o que recurso e mandado de segurança tem diferente? Os dois querem reforma de julgado, né? Querem cassar ou querem alterar um julgado. Os dois estão falando de uma instância hierarquicamente superior, mas o que muda é que o recurso é dentro da mesma relação jurídica processual e o mandado de segurança tem natureza de ação, é uma outra ação, assim como a ação rescisória, que também quer obter a reforma de um julgado por uma instância superior, mas dentro de outra relação processual. Então, saber o que é recurso e diferenciá-lo dos outros remédios processuais impugnativos tem importância para nós do processo do trabalho, para saber se a gente está diante de um caso que comporta recurso ou não comporta recurso. E qual que é a natureza jurídica do recurso, prof? Aqui é a mesma que vocês já estudaram. Recurso é um direito processual subjetivo que nasce no processo no momento em que foi proferida, contraparte, uma decisão judicial que lhe foi desfavorável. Pessoal, presta atenção. Direito processual subjetivo que nasce no momento em que a decisão foi proferida. Portanto, não me venha com churumela dizendo: ai, quando eu ajuizei o processo, eu achei que ia dar para recorrer, porque a lei da época dizia que cabia recurso. Quem vive de passado é museu, meu amor. Lei processual tem vigência imediata e apanha os processos em curso. Portanto, para você saber se cabe ou não cabe recurso daquela decisão, você tem que olhar qual a lei processual que está em vigor naquele momento, tá? Por isso que o conceito e a natureza jurídica são importantes para a gente delimitar todas essas questões práticas importantíssimas. Cabe recurso ou não cabe recurso? Se cabe recurso, qual lei processual que rege esse recurso? Há também a questão dos fundamentos jurídicos e fundamentos psicológicos, né? Por que tem recurso? A prof não vai entrar naquela discussão longuíssima que vocês já tiveram em processo civil e processo penal, sobre o duplo grau de jurisdição, sobre o contraditório, ampla defesa e todos os meios e recursos cabíveis, tá? Recapitulem aquelas discussões que vocês trataram com os coleguinhas da prof e lembrem que isso também a gente discute aqui no processo do trabalho. Fato é que no nosso modelo processual se imagina que o processo, uma vez julgado por uma instância singular, ele teria a oportunidade de ser revisto por juízes, sejam eles desembargadores ou ministros, mais experientes, com mais tempo de formação, por isso que tem essa exigência mínima, né, de idade, de tempo de experiência,
para você ser desembargador e para você ser ministro, tá? Bom, segundo ponto que a prof queria destacar aqui no vídeo de hoje, diz respeito aos princípios aplicáveis aos recursos no processo do trabalho. Vocês podiam perguntar, ai, prof, mais princípios? Você fala toda a aula princípio de alguma coisa. Gente, nós estudamos o que são princípios e as funções dos princípios lá no começo do semestre. Então, vocês sabiam que era algo que ia atormentar vocês o resto do período, tá bom? Mas lembrando, tudo aquilo que a gente já estudou de princípios aplicáveis ao processo do trabalho, é claro que vale aqui também em matéria recursal. O que a prof vai fazer é simplesmente destacar alguns princípios específicos, típicos dessa fase processual que a gente está tratando agora, tá? A primeira é o princípio da vigência imediata da Lei 9. O prof já se antecipou, vocês já estão carecas de saber que as mudanças, eventuais mudanças em lei processual se aplicam de imediato e apanham os processos em curso. Então, portanto, em matéria recursal, você vai olhar a lei que estava em vigor quando a decisão que você quer recorrer for proferida, tá bom? Segundo princípio, princípio da unirrecorribilidade. Cada decisão judicial no processo do trabalho comporta um único recurso. Vocês podiam falar, mas prof, processo civil também é assim. Ui, a prof bateu a perna aqui. Prof, processo civil também é assim. Também, gente, mas tem um exemplo que é diferente. É esse que eu quero frisar com vocês. Imagine a seguinte situação. Saiu uma sentença num processo civil de vocês, qualquer um, hipotético. Dessa sentença, vocês fizeram apelação para o TJ. Lá no Tribunal de Justiça, os desembargadores julgaram o caso. E na hora que foram decidir e publicaram o acórdão, vocês observaram que esse acórdão tinha uma matéria de divergência jurisprudencial, porque estava aplicando um dispositivo de forma diferente a que outros tribunais, que o STJ fazem, e também ofendeu um literal dispositivo da Constituição Federal. Então, a mesma decisão judicial, duas situações diferentes: divergência jurisprudencial, ofensa à Constituição. Lá no processo civil, vocês estudaram que deste acórdão, vocês fazem dois recursos. Vocês fazem RESP e REST. Vocês fazem recurso especial da parte do acórdão que trata de divergência lá para o STJ. E vocês fazem REST da parte do julgado que trata da matéria constitucional, ofensa constitucional, lá para o Supremo. Ainda que primeiro seja julgado o RESP e depois o REST, na prática você interpõe os dois recursos ao mesmo tempo, tá? Vamos trazer esse exemplo aqui para o processo do trabalho? Vocês podiam dizer, prof, sacanagem, a gente não estudou ainda recursos em espécie. Eu sei, gente, é a matéria da próxima aula. Mas é que a prof não vai perguntar qual o recurso cabível. A prof vai perguntar quais recursos, quantos recursos cabem, tá bom? Só para a gente testar o que a gente está vendo agora. Então, sai vara civil, entra a vara do trabalho. Foi proferida uma sentença numa vara do trabalho e dessa sentença você recorreu. Para nós do processo do trabalho, não é apelação, é o recurso ordinário. Então, você fez o recurso ordinário. Sai TJ, entra TRT. Os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho, ao julgarem o seu recurso ordinário, assim decidirem e publicarem o acórdão, divergiram de um posicionamento de lei federal do que faz um outro TRT e ofenderam literal dispositivo constitucional. Então, nós estamos nesse cenário agora, nesse acórdão. Pergunta da prof. Desse acórdão proferido, cabe quantos recursos? Uma coisa é certa, a prof acabou de falar lá para vocês que vale o princípio da unirrecorribilidade. Então, vão sem dó. Cabe um recurso, prof. Exatamente, cabe um recurso. Ah, então é diferente do processo civil que eu faço dois? É diferente, tá bom? O prof vai contar já para vocês não ficarem ansiosos, que o recurso cabível para nós do processo do trabalho é o recurso de revista. E aí vocês poderiam perguntar, mas prof, o recurso de revista vai abranger quais matérias? As duas. Vai abranger tanto a divergência jurisprudencial quanto a ofensa constitucional. E aí eu posso quase ver a carinha de vocês com um ponto de interrogação e falando, prof, mas e o recurso extraordinário? A prof diz que cabia no processo do trabalho. E cabe mesmo, meus queridos, só que não é agora, tá? Por quê?
Porque no processo do trabalho, a gente aplica bem direitinho aquela regra da Constituição de que o recurso extraordinário é o recurso cabível de decisão proferida em única ou última instância. E a gente ainda não chegou à última instância no processo do trabalho. Então, portanto, você faz um recurso de revista, recorre para o TST das duas matérias, divergência e ofensa constitucional. Depois que o TST julgar o seu recurso de revista, se ainda persistir a ofensa constitucional, aí sim cabe recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, tá? Então, o recurso extraordinário vem depois que o TST julgou a matéria. Então, vão na fé, vão na boa quanto ao princípio da unirrecorribilidade, tá bom? Prof. traz um exemplo ali de princípio da unirrecorribilidade. É um outro exemplo bem mais simples, falando de quando você já recorreu autonomamente da decisão, depois você não pode fazer recurso adesivo. Óbvio, né, gente? Um único recurso, um só. Justamente pelo fato do processo do trabalho levar tão a sério essa questão da unirrecorribilidade, a gente tem uma tabuinha de salvação através de um outro princípio, que é o princípio da fungibilidade. O princípio da fungibilidade permite que o recurso erroneamente denominado seja conhecido como se o correto fosse. Upa, quer dizer, prof, eu só tinha um tiro na minha culatra, porque você disse que só cabe um recurso. E se eu chamei o recurso de recurso errado, eu posso usar como se fosse o correto? O tribunal pode considerar como se fosse o correto? Pode, meus queridos, desde que vocês satisfaçam 3 regrinhas para o uso da fungibilidade recursal no processo do trabalho. A primeira regrinha, não pode ter erro grosseiro, tá? Então, você só pode dizer, ô tribunal, considera aí o meu recurso, se não houver erro grosseiro no recurso que você errou. Prof, o que seria um erro grosseiro? Um erro grosseiro seria, por exemplo, você fazer uma apelação no processo do trabalho. O processo do trabalho não tem apelação, a gente tem recurso ordinário. Então, você chamar de apelação é um erro grosseiro. Não adianta falar, tribunal, puxa, eu só dei uma erradinha no nome. Não, você deu uma erradona no nome, tá bom? Imperdoável. Então, ou seja, primeiro requisito, não pode ter havido erro grosseiro. Segundo requisito, você tem que ter respeitado os pressupostos recursais do recurso que era o correto. Então, você chamou do recurso errado, mas você respeitou o prazo do recurso correto, o preparo do recurso correto. Então, dá para aproveitar. E o terceiro, haja uma certa dúvida razoável sobre qual seria o recurso cabível. Você pode dizer, ai, prof, com tanto requisito assim, não vou nunca conseguir usar esse princípio. Pior que dá para usar, tá? Nós temos 2 exemplos clássicos no processo do trabalho em que a gente usa a fungibilidade recursal. O primeiro, a prof colocou ali nos slides 5 e 6 do material, que diz respeito da fungibilidade entre o agravo de petição e o recurso ordinário, quando são interpostos de embargos de terceiro, tá? Deem uma lida bem interessante. E a outra hipótese diz respeito a quando você apresenta embargos de declaração lá de uma decisão proferida, decisão monocrática de relator de recurso, só que na verdade você quer reforma dessa decisão. Então o TST tem entendimento de que esses embargos de declaração são convertidos pela fungibilidade em agravo interno, em agravo regimental, tá bom? Então, são 2 exemplos que a gente tem de fungibilidade no processo do trabalho, tá? A prof vai dar uma pausa no vídeo para ele não ficar muito longo e aí a gente começa daqui a alguns minutinhos, a gente continua estudando os princípios aplicáveis ao processo do trabalho. Até já, pessoal!